Enquanto isso, a gente vai só começar a nossa reflexão de hoje. E, é claro, eu já comecei falando com você sobre essa questão da esperança, de Maria como aquela mulher que transmite essa esperança para todos nós. Mas eu me baseei hoje, você que é o nosso sócio, eu diria evangelizador, e recebe todos os meses a nossa revista Brasil Cristão, na página 6 e 7, nós temos o artigo do Dom Murilo Krieger. E quando eu li esse artigo, eu fiquei um pouco impressionado com a maneira como ele coloca esta participação de Maria na nossa vida. E por que eu fiquei impressionado? Porque ele fala de uma maneira muito simples, mas de uma maneira muito bonita, esses detalhes da vida de Maria. E para isso ele começa falando assim, olha, Deus nos criou para Ele e fora dele não nos realizamos. É difícil entender isso num primeiro momento, não é? Mas a gente entende assim, puxa vida, Deus tem um plano para cada um de nós. Quando Ele nos cria, Ele de fato busca aquilo que é mais importante no coração de cada um de nós. E lá planta a sua semente de esperança. Exatamente isso. Deus planta a sua esperança na vida de cada um de nós. Então, quando nós nascemos, nós já vivemos em Deus a esperança de viver. Isso quem diz para nós é a nossa espiritualidade. Eu não estou inventando isso, isso é coisa da palavra de Deus. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é um Deus que nos apresenta a esperança como referência da nossa vida, da nossa história, principalmente em momentos mais difíceis. E quando Dom Murilo escreve nisso aqui, eu fiquei muito feliz com isso, porque assim, olha, Deus cria cada um de nós, planta lá aquilo que é mais importante, aquilo que vai nos ajudar a enfrentar tudo aquilo que a vida vai nos oferecer, dificuldades, alegrias e por aí vai. Mas ao mesmo tempo ele diz assim, ele cria e sabe que fora dele nós não conseguimos nos realizar. Não como se Deus fosse um grande egoísta, manipulando a nossa história, manipulando o nosso futuro, manipulando a nossa vida. Em hipótese alguma, Deus não é este manipulador que a gente imagina. E por que não? Porque Ele nos dá também a liberdade de escolher outro caminho fora e longe dEle. O que a gente chama de livre-arbítrio, mas eu gosto de dizer assim, olha, são as escolhas que nós fazemos e elas é que vão determinar, de certa forma, aquilo que nós buscamos e queremos para nós. Quais são as realizações que nós temos e queremos? Estas. Então nós vamos escolher este caminho. E Deus nos cria, sabe que fora dele a gente não se realiza, porque Ele tem a oferecer a cada um de nós tudo aquilo que nós necessitamos, mas ao mesmo tempo Ele nos dá a liberdade. Olha, eu estou aqui, meus braços estão abertos para aquilo que você precisar, porém, a escolha vai ser sempre sua. E nesse artigo, Dom Murilo começa falando justamente isso, olha, em Deus nós nos realizamos. E aí ele continua falando do artigo dele, quando gratuitamente, e olha que bonito isto, gratuitamente Deus escolhe uma mulher lá em Nazaré, e olha que bonito, ele diz assim, esta mulher, Maria, claro, que Deus escolheu lá em Nazaré, Deus depende desta mulher, veja só, Ele depende desta mulher para que todo o seu projeto de amor, de esperança, de uma nova humanidade construída e reconstruída, possa de fato acontecer. E Deus fica à espera do sim de Maria. E aí eu acho uma coisa muito bonita e muito interessante, que Deus escolhe esta mulher, coloca nas mãos desta mulher a possibilidade de realizar ou não o seu projeto. E no artigo ele diz assim, Maria, claro, respondeu, sim, eu aceito, eu concordo com aquilo que o Senhor apresenta. Mas, ao mesmo tempo, Maria poderia dizer, não concordo com isso. Eu não estou aqui para isto. Eu tenho a minha vida, tenho o meu futuro, tenho o meu futuro esposo, vou me casar, vou ter vários filhos. Ela poderia dizer isto. E, no entanto, ela diz, sim, eu concordo com o seu projeto na minha vida. E aí uma das coisas mais belas que a gente entende é que Deus, aquilo que o Dom Murilo coloca no artigo dele, e que eu achei uma das coisas mais belas que eu nunca tinha lido, ou nunca tinha pensado nesta possibilidade. Quando ele diz assim, olha, diante de tudo aquilo que eu já disse, ele coloca no artigo assim, ó, em outras palavras, ao depender da resposta de Maria, Deus pôs limites à sua onipotência. A gente não fala muito isso? A gente diz assim, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é o maior. Ele pode fazer tudo aquilo que Ele quer. Tudo é possível para Deus. E quando a gente lê esse artigo, a gente entende o que o Dom Murilo quer dizer. Olha, Deus pediu, mesmo não precisando, da colaboração.
dessa mulher? E ela disse sim. E o sim de Maria foi um sim dado em plena esperança daquilo que Deus podia realizar na sua vida. E é isto que eu acho muito bonito. Maria teve consciência daquilo que Deus pediu para ela. Mas a sua consciência estava ligada à esperança que ela tinha em Deus e à confiança que ela tinha em Deus. Imagina se Deus pedisse alguma coisa para ela e ela não tivesse confiança naquela pessoa. É aquela velha história quando o pai pede ao filho, olha, pule daí, se joga nos meus braços, e o filho vai pular, porque ele confia que o pai não vai deixar que nenhum mal aconteça a ele. Maria, da mesma maneira, ela disse assim a Deus, olha, me entrego, me abandono, porque eu sei que em Ti eu posso ter esperança, confiança, e é isso que movimenta a nossa vida. Por isso eu gostaria de, nesse primeiro momento, deixar isso para você. A nossa vida está na dependência que nós temos de Deus, mas Ele espera que a gente diga esse sim para Ele. Agora, quando a gente diz não, Ele também nos dá essa liberdade. Veja que coisa, não é? Nós vivemos numa sociedade tão egoísta, às vezes, e temos uma dificuldade tão grande de perceber essas coisas na nossa vida, não é? Por isso que, nesse programa de hoje, a nossa intenção é justamente essa, de trazer essa reflexão mariana toda especial para você. A gente não pode ficar buscando grandes coisas. Em Deus, as mais simples funcionam e muito melhor. Não fique querendo grandes espetáculos na sua vida. Isso não é tão importante para Deus, não. O mais importante é aquilo que nós acreditamos e vivenciamos com e para Ele. Muito bem, quero falar de uma coisa muito especial. Você que é sócio, né, evangelizador, como eu digo, você recebeu já a revista de maio. Inclusive, se você não recebeu, liga para cá, porque a gente precisa saber das pessoas que estão recebendo ou não a nossa revista. Ligue para cá e diga, olha, eu não recebi ainda a revista de maio. Eu estava, semana passada, lá na minha cidade, em Vieiras, Minas Gerais, com a minha família, e minha mãe já tinha recebido a revista lá, no mês de maio. Inclusive, eu li a carta que o padre Eduardo escreveu para ela. Lembra há um tempo, o padre Eduardo fez uma campanha de rezar 1 milhão de terços, ou muitos terços. Ele volta, nesse mês de maio, justamente com esse pedido para todos nós. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, você aceita esse desafio do padre Eduardo de que todos nós no Brasil inteiro reze, e juntando tudo isso, que dê 1 milhão de terços rezados no Brasil todo, dedicados à Nossa Senhora e dedicados a este projeto maravilhoso de evangelizar por todo o Brasil? E a pergunta insistente que eu faço é essa. Você, de fato, acredita nessa possibilidade de evangelização? E o padre Eduardo mandou essa carta para você, dizendo assim, olha, a meta é chegarmos a 1 milhão de terços rezados durante este mês de maio. E pergunta assim, você aceita esse convite? Então, você recebeu aí nas suas mãos essa carta do padre Eduardo especificamente para você. E aí, nessa cartinha, num outro papel que você recebeu, no outro folder, no outro folheto, ele diz assim, coloca lá todas as intenções, a gente vai explicar um pouco melhor nisso. E eu até trouxe para você ver aqui que a minha mãe se compromete com o padre Eduardo. Está aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar, Cauê, se a gente consegue mostrar. Esse texto que está mostrando no vídeo aí, é esse que você recebeu. Agora eu gostaria que você visse esse daqui que a minha mãe coloca, que você vai receber, que você pode responder, dizendo aí, olha, eu, Águida Lopes, me comprometo. Ela diz assim, olha, ela vai rezar 1 terço por dia para esta campanha. Então, juntamente com esses 31 terços que a minha mãe vai rezar, que você vai rezar, tem pessoas que vão rezar muito mais, minha mãe certamente vai rezar muito mais, nós vamos viver um momento muito especial. Por quê? Você vai resgatar essa questão orante na sua vida, veja bem isto, resgatar isto. Nós vamos também resgatar esta preocupação que nós temos com tanta violência, com tanta coisa no nosso país, e esta oração vai servir para outras pessoas que estão precisando da sua oração, e também nós vamos colaborar com essa campanha de viver plenamente, e com isso, plenamente a graça de Deus na nossa vida, e ao mesmo tempo que você se lembre, a partir dessa oração, de fazer a sua contribuição, não é? Porque ao mesmo tempo que nós estamos falando com você desta oração, desta campanha, melhor dizendo, nós estamos vivendo plenamente a graça de Deus em nossa vida. E se você vê pela sua carta, lá no finalzinho da carta tem, o padre Eduardo apresenta para a gente, uma oração. E esta oração, lá no finalzinho aí, tem assim, ó, Maria, que é a mulher de oração. Olha, exatamente, ó, Maria, mulher
de escuta, decisão e ação. Uma oração que o Papa Francisco apresentou. Eu não sei se eu posso fazer essa oração agora, poderia ou não? Posso fazer essa oração? Posso? Então tá bom, olha só, eu gostaria de fazer essa oração, eu vou estar aqui do lado do Gabriel para que você pense e assuma essa oração da seguinte maneira. Olha só, eu vou rezar aqui em intenção de todas as pessoas, principalmente você que está sintonizado de maneira muito especial aqui no programa Você Pode Ser Feliz. E a oração diz assim: Maria, mulher da escuta, abre os nossos ouvidos, faz com que saibamos ouvir a palavra do teu Filho Jesus. No meio das 1000 palavras deste mundo, faz com que saibamos ouvir a realidade em que vivemos, cada pessoa que encontramos, especialmente quem é pobre e necessitado, quem se encontra em dificuldade. Maria, mulher da decisão, ilumina a nossa mente, o nosso coração, a fim de que saibamos obedecer a palavra do teu Filho Jesus. Sem hesitações, concede-nos a graça e a coragem da decisão, de não nos deixarmos arrastar para que outros orientem a nossa vida. Maria, mulher da ação, faz com que as nossas mãos e os nossos pés se movam apressadamente rumo aos outros, para levar a caridade e o amor do teu Filho Jesus, para levar ao mundo, como tu, a luz do Evangelho. Amém. Veja que oração bonita, não é? Papa Francisco, um homem de uma inspiração imensa. E com isso nós terminamos o nosso bloco de agora. Vamos esperar o próximo bloco, eu aguardo você. É um instantezinho só, é um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta.